Se eu fosse o Anderson Silva, o pastor Anderson Silva, provavelmente eu começaria esse vídeo chamando ele de canalha, de vagabundo, que é um termo muito popular entre os bolsonaristas, né? Mas graças a Deus esse tipo de linguajar não faz parte do meu vocabulário. Então não vou chamar ele jamais de vagabundo, de pilantra, de bandido. Não, essas coisas não chamo não. Mas no vídeo que a gente vai ver aqui agora, parece ser um ato de covardia ou de burrice extrema. Eu confesso que eu estou sem conseguir entender, até mesmo sem conseguir fazer uma leitura correta das intenções do Anderson Silva nesse assunto da Igreja Bola de Neve. Ele fez um vídeo respondendo a pergunta de uma internauta, de uma seguidora, que faz a seguinte pergunta para ele. Veja bem qual a pergunta que ele responde. Não sei se é verdade, mas eles estão falando que o juiz arquivou o processo contra a Bola de Neve BC, né, de Balneário Camboriú, por falta de provas. E veja a resposta do Anderson Silva sobre esse assunto. Veja bem. Sim, eu acabei de receber aqui a sentença. Para vocês verem e se portarem como gente grande, né? Não é porque alguns saem por aí fazendo live, jogando tudo no ventilador, sem provas concretas sobre algo, cara, que vocês devem sair por aí promovendo a Terceira Guerra Mundial. Pois é, foi arquivada. Situação de Balneário Camboriú. Falaram que corrupção, lavagem de dinheiro e um monte de coisa. Irresponsabilidade. Quando ele fala sobre, estão fazendo live aí e tal na internet, ele está se referindo, claro, aos pastores Tiago, né? Ao Tiago LCS e ao Márcio. Aí segue aqui, ó. Olha o que ele escreve aqui. Promotor de Santa Catarina arquiva denúncias contra projeto social em Balneário Camboriú. Vou repetir. Promotor de Santa Catarina arquiva denúncias contra projeto social em Balneário Camboriú. O promotor de justiça, Jean Michel Flores, do Ministério Público de Santa Catarina, em Balneário Camboriú, solicitou pelo arquivamento de apuração sobre supostas irregularidades e desvios de recursos públicos do projeto social desenvolvido pela Organização da Sociedade Civil Árvore da Vida, Casa das Anas, e pelo Instituto para Empreendedoras. A Forest não viu indícios de irregularidades na execução dos trabalhos das entidades voltados ao atendimento de mulheres vítimas de violência e financiados por repasses da prefeitura da cidade, e qualificou como superficiais as denúncias veiculadas pela imprensa de Santa Catarina sobre supostos desvios dos recursos. É o que diz isso aqui, é o que diz o texto que o Anderson publicou, está bem pequenininho ali, mas a gente conseguiu ler. E aí o que acontece? Eu vou de novo repetir a frase, né, a fala do Anderson sobre esse assunto. Vamos assistir o que ele diz de novo? Preste atenção. Atentai, Brasil, atentai. Mas antes de seguir, deixa o teu like, deixa o teu joinha, porque vai ser bem importante para fazer esse vídeo ir mais longe. Se você não pode compartilhar, não quer compartilhar com ninguém, quer compartilhar, compartilha também. Não quer comentar, não comenta, mas o teu like já ajuda bastante. Sim, eu acabei de receber aqui a sentença. Para vocês verem e se portarem como gente grande, né? Não é porque alguns saem por aí fazendo live, jogando tudo no ventilador, sem provas concretas sobre algo, cara, que vocês devem sair por aí promovendo a Terceira Guerra Mundial. Pois é, foi arquivada. Situação de Balneário Camboriú. Falaram que corrupção, lavagem de dinheiro e um monte de coisa. Irresponsabilidade. Aí você vê. Deixa eu te falar o que está acontecendo aqui. Primeiro que o Anderson, ele não cita a igreja, mas ele responde a uma pergunta sobre a igreja. Tá aqui, ó. Não sei se é verdade, mas eles estão falando que o juiz arquivou o processo contra BDNBC, Bola de Neve de Balneário Camboriú. Todo mundo concorda com isso, né? Bom, o fato aqui é que não há juiz. Olha só, estão falando que o juiz arquivou o processo. O juiz não arquivou o processo nenhum porque não chegou, nem passou pelo Ministério Público. Existe um trâmite simples de compreender que o Anderson, eu quero crer, que saiba como é que funciona. Foi ofertada uma denúncia contra o Instituto e contra essa ONG, a Casa das Anas, que não é da igreja.
Importante lembrar que essa ONG ela não é da igreja, de forma nenhuma. O Instituto parece que foi fundado por alguém da igreja, mas a ONG não é ligada à igreja. E aí o que acontece? Foi ofertada uma denúncia contra essa Casa das Anas, porque a Casa das Anas recebia ou recebe recursos públicos. Então, se recebe recursos públicos, nada mais natural do que se há uma denúncia de que está havendo um desvio de dinheiro, um desvio de finalidade com aquele recurso, o que quer que seja, que de irregular com aquele recurso, que é um recurso público, o Ministério Público, uma vez provocado, ele vai investigar. Quando o Ministério Público, ele, por sua vez, confirma que há irregularidade, o que o Ministério Público faz? Manda prender? Não. Manda fechar? Não. O Ministério Público faz o quê com essa denúncia? Ele oferta a denúncia à justiça. Passa essa denúncia para o juiz, para a justiça começar agora a tomar decisões e entender mais o que está acontecendo ali, se aprofundar mais no caso. É o Ministério Público que investiga inicialmente, confirma se há irregularidade e passa isso para o Judiciário. E aí o Judiciário vai aceitar ou não essa denúncia. Geralmente aceita a denúncia ofertada pelo Ministério Público. Ponto 1. Mas, quando o Ministério Público não confirma a irregularidade que foi denunciada através de uma notícia de fato, o que o Ministério Público faz? Arquiva. O promotor que recebeu aquela denúncia, que se debruçou sobre que apurou, né, sobre aquelas supostas irregularidades, ele vai arquivar o processo. Dizer, não tem nada aqui de errado, a gente não conseguiu confirmar nada de errado aqui. Bom, o Anderson basicamente está falando isso, embora ele não fale isso no vídeo, mas ele coloca isso aqui no texto. O problema é que o vídeo que ele faz, ele acaba dando forças para a Bola de Neve, porque ele inocenta a Bola de Neve. E ele até critica os críticos da Bola de Neve. Você percebeu? Ele critica os caras que estão denunciando a irregularidade, as supostas irregularidades que eventualmente aconteceram ou estão acontecendo na Igreja Bola de Neve. Mas é preciso levar em consideração que são duas coisas completamente diferentes aqui. E eu vou provar que são duas coisas diferentes aqui, mas daqui a pouquinho, porque agora a gente vai ver um outro vídeo. Fica aí, eu vou te mostrar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu não estou trabalhando aqui como um acusador da Igreja Bola de Neve ou como um acusador do próprio Anderson. Eu só estou mostrando para vocês que uma coisa é essa denúncia, né, que foi feita contra o Instituto. Uma outra coisa completamente diferente é a denúncia que foi feita contra a Bola de Neve. E o Ministério Público, em momento algum, se debruçou contra ou sobre as denúncias que foram feitas contra a Bola de Neve, porque essas denúncias contra a Bola de Neve sequer foram para o Ministério Público. Bora ver, por exemplo, nesse vídeo aqui, o Márcio Bieda, que é um dos denunciantes, né? Ele explica como que se deu e vamos ver esse vídeo aqui do Márcio e daqui a pouquinho eu vou detalhar ainda mais para você entender o que está acontecendo aqui. Bora ver. Como que vincularam nosso nome à Casa das Anas e eles estão usando isso aí para se safar, né? Foi arquivado, mas não era essa nossa denúncia. A Casa das Anas recebia dinheiro público, isso, certo? E a Casa das Anas, ela não precisava de doações mais, porque ela recebia 1 milhão e pouco só da Prefeitura de Balneário Camboriú. Por o Peter ser candidato a prefeito e ser da Igreja Bola de Neve do Balneário Camboriú, primeiro, eles tentaram falar que o nosso ataque era um ataque político para atingir o Peter, certo? E por ter dinheiro público e ter essa ligação do Peter com o prefeito ser o tal candidato dele, o Ministério Público abriu investigações para ver o dinheiro que entrava lá. Só que, gente, eu sempre apoiei a Casa das Anas. E, inclusive, a diretora da Casa das Anas, a Mariana, eu continuei apoiando depois de tudo isso aí, essa situação. E ela que foi investigada, uma pessoa que eu apoio. E ela que conseguiu comprovar que não tinha nenhuma irregularidade, certo? O que acontecia é que a Ana Paixão e o Natanael usavam da estrutura do trabalho dessa moça, do trabalho dessa ONG, para pedir doação a mais na igreja, sendo que não tinha necessidade, porque entrava dinheiro público, para receber comida na sua casa como um iFood, né? Sendo que também não há necessidade. E também a menina que queria se desvincular da igreja, queria sair desvinculada da igreja, eles falaram para ela que se ela se desvinculasse da igreja, eles iam tomar a Casa das Anas dela, que ela fazia um trabalho muito sério, né? Mas então,
eu denunciei o abuso religioso e o uso das estruturas e também, né, de fazer bonito com o chapéu dos outros, com o trabalho dos outros. Era isso a minha denúncia contra a Igreja Bola de Neve na Casa das Anas. Mas o trabalho da Casa das Anas, inclusive, eu ainda apoio o trabalho da Casa das Anas. Esse é Quem o me Márcio, procurou, como que vinha com... que é exatamente o cara que o Anderson tá criticando. Ah, tá todo dia fazendo live aí, tá não sei o que, de forma irresponsável. O que o Márcio fez? Denunciou a igreja por estar se aproveitando da estrutura dessa ONG. Veja, a ONG já recebe mais de 1 milhão da prefeitura de Balneário. Precisa de dinheiro da igreja? Sabe aquele tipo de coisa que, inclusive, eu falo aqui, né? Você tem dízimos e ofertas, você passa o ano inteiro ajudando a igreja com dízimos e ofertas. Todo culto tem. E aí a igreja precisa fazer uma garagem lá atrás, aí tem que fazer um sacrifício de amor para alguém tirar dinheiro de onde não tem e dar uma oferta especial. Mas peraí, eu já não passo o ano inteiro dando dízimo e oferta, para que eu preciso ofertar ainda mais? Aí é uma outra situação, que também, né, tem muito a ver com isso. Ou seja, já há um recurso ali, para que eu preciso pedir mais? Basicamente é que a ONG já recebe, a ONG que faz esse trabalho extraordinário, já recebe um aporte, né, da prefeitura, a prefeitura já financia lá, com mais de R$1 milhão, não sei se é por mês ou se é por ano, para poder manter essa ONG funcionando, mas a igreja estava pedindo mais dinheiro para a ONG. Essa é a denúncia do Márcio. Para que a igreja está pedindo mais dinheiro? E aí tem a história do salão, que ele até contou em um vídeo lá, que era para construir um salão, acabou sendo para outra situação, virou uma outra situação particular. Com dinheiro que a igreja ofertava, que seria para ser destinado para instituto, destinado para a ONG. Então, veja bem, olha o que aconteceu aqui. O Márcio fez essa denúncia, a imprensa inteira começou a publicar esse assunto, essa denúncia contra a Igreja Bola de Neve. Parece-me que tem alguém que é candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito lá, e aí se tornou um fato político. A oposição, quando viu essa situação, falou, peraí, vamos investigar. Ofertou a denúncia ao Ministério Público, né, provocou o Ministério Público para investigar a ONG, porque a ONG recebia e recebe dinheiro público. Se a ONG recebe dinheiro público, então bora investigar. Então, o Ministério Público investigou, não a Igreja Bola de Neve. O Ministério Público investigou não essa denúncia que o Márcio está fazendo aqui. Não essa denúncia que o Márcio está fazendo aqui. Ele investigou o Instituto. E aí a prova de que quem foi investigado aqui não foi a Bola de Neve, mas o Instituto, é isso aqui, ó. Que eu vou mostrar para vocês agora. Olha isso aqui. Isso aqui é a chamada sentença que o Anderson falou. Mas na verdade é um despacho, né? Um despacho de arquivamento. Vai a decisão. Do promotor, deixa eu ver só o nome do promotor que fez. O promotor Jean, tá aqui, Jean Michel Forest. Dia 18 de junho de 2024, o promotor de justiça. E aí ele arquiva, né? Olha lá, até o tema, segundo fundamento, ele fundamentando a decisão dele. E aqui embaixo tem a conclusão e tem isso aqui, ó. Diploma legal, arquivo apresente notícia de fato com fundamento no artigo 7º. Tá? Arquivo. Por que aquele arquivo? Tá aqui em cima. Notícia de fato autuada, ofício, modalidade administrativa, apurar eventuais irregularidades na gestão e aplicação de recursos públicos recebidos do município de Balneário Camboriú pela Organização da Sociedade Civil Árvore da Vida, que é a Casa das Anas, e pelo Instituto para Empreendedores. Sem necessidade de outras diligências, inexistência por hora de medidas e combustível a serem tomadas desse procedimento, pois alcançada a meta visada por ocasião do registro da presente investigação preliminar, arquivamento que se impõe. Então, arquivou. Por que se arquivou? Porque não conseguiu provar que houve irregularidade. Agora, em momento algum, tem a ver com a Bola de Neve, e eu vou mostrar para vocês. Eu vou dar um chamado Ctrl+F, o famoso Ctrl+F, e você tenta pesquisar, por exemplo, para a gente ter certeza que eu estou fazendo da forma correta, vou colocar notícia. Aparecem 15 resultados aqui, né? Mas se eu colocar, por exemplo, bola, aparece nenhum. Neve, nenhum resultado. Ou seja, não tem nesse arquivamento aqui, desse processo, que é um resumo, né, bem detalhado, tem nada a ver com Bola de Neve. Então, quando o senhor Anderson Silva ele faz um vídeo, ele responde uma pergunta, ele tripudia das pessoas com base numa pergunta, deixa eu me ver aqui de novo, só para a gente concluir. Não sei se é verdade, mas
Eles estão falando que o juiz, já está errado, quando não é juiz, nem chega, né, para o juiz, não passa do Ministério Público, então o promotor arquivou o processo contra a Bola de Neve de Balneário Camboriú por falta de provas. O que diz o Anderson Silva? Eu acabei de receber aqui a sentença, para vocês verem e se portarem. Sentença, inclusive, né? Não é sentença, é só um despacho de arquivamento, ele determina o arquivamento, mas passamos. Como gente grande, né? É porque alguns saem por aí fazendo live, jogando tudo no ventilador, sem provas concretas sobre algo, cara, que vocês devem sair por aí promovendo a Terceira Guerra Mundial. Pois é, foi arquivado. Situação de Balneário Camboriú, falaram que corrupção, lavagem de dinheiro e um monte de coisa. Irresponsabilidade. Tá vendo aí? Então, Zé, mas ele não fala o nome da igreja Bola de Neve de Balneário, mas ele tá vendo, ele tá respondendo essa pergunta. Se ele fosse um pouquinho mais honesto, ele corrigiria. Não foi a justiça, não foi o juiz, foi o Ministério Público, foi o promotor. Significa que não teve provas, enfim. Nada a ver com a igreja. Isso aqui não tem nada a ver com a igreja. Isso aqui, de forma nenhuma, inocenta a responsabilidade da igreja. Pelo contrário, o pessoal lá anunciaram, né, fizeram um comunicado afirmando que não vai dar sequência lá, um salão, ou alguma coisa lá que eles fizeram, já cancelaram, eles estão voltando atrás, começaram inclusive a devolver dinheiro de pessoas que haviam doado, pessoas que haviam colocado dinheiro nisso, a igreja Bola de Neve de Balneário Camboriú. Então, só para ficar claro aqui, isso, como eu disse, eu não sei se isso é burrice do Anderson Silva ou se é covardia. Eu quero acreditar que é burrice, eu não quero acreditar que é covardia. Ele não agiria com pilantragem, ele não agiria como um canalha. Se não é canalice, se ele soubesse propositalmente que não se trata de um processo judicial, mas somente uma notícia de fato que foi apurada pelo Ministério Público, ele seria um canalha, seria um covarde, seria um mentiroso, quanto mais, porque na primeira vez que ele faz isso, seria, né, um vagabundo, mas não é, porque o Anderson Silva jamais faria isso propositalmente. Então, eu prefiro apostar na falta de informação. Passou batido, né? Ele foi realmente, talvez, inocente na forma como ele falou sobre esse assunto aqui. Que parece só bobagem, mas não é. Isso claramente é ele advogando em defesa da Igreja Bola de Neve. Neste sábado, segundo ele, há um encontro programado com o apóstolo Rina, onde eles vão falar sobre essas acusações São quais acusações? Eu não sei quais, eu acho que vai ter que levar um bloco, né, escrito lá, uma pauta para não esquecer. Porque tem acusação grave, inclusive dele mesmo dizendo que o Rina tinha desfigurado o rosto da esposa. O Anderson Silva vai olhar na bolota dos olhos do Rina para saber, com seu polígrafo interno, saber se o Rina está falando a verdade ou não. Quando ele disse que, segundo ele, né, não estava fazendo isso, que a mulher está descontrolada, que o problema é que a pastora Denise foi usuária de drogas lá atrás e agora acabou se viciando em uma droga, em um medicamento, e isso acabou levando ela a um estado de crise constante. Aquela defesa que ele está fazendo da Igreja Bola de Neve, que vocês sabem muito bem qual é. Bom, é isso. Lamento profundamente pelas falas do pastor Anderson ao enganar claramente aqui a sua audiência, se propositalmente ou não, mas é uma informação, no mínimo, dúbia que ele traz quando ele responde a essa caixinha de perguntas aqui. Para fechar o nosso vídeo, a gente vai assistir ao depoimento da pessoa que é responsável pela ONG e que ela é quem foi investigada. E é importante lembrar o seguinte, né, cara? A gente costuma tratar pessoas que são investigadas até de forma pejorativa, de forma negativa, mas não é. Se você está com a verdade, se você está com a razão, então te acusando de alguma coisa, tudo que você vai querer é que um órgão sério ele te investigue para poder te inocentar. E foi exatamente isso que aconteceu com o pessoal da Casa das Anas. Essa pessoa que vai falar aqui agora, ela é a responsável, e olha o que ela vai dizer sobre esse arquivamento. Presta atenção. Pessoal, tudo bem? Passando aqui, né? Infelizmente, para falar desse assunto que tá chato pra caramba, ninguém aguenta mais falar, né? Mas todas as vezes, né, que surgirem informações inverídicas que forem ligadas à ONG, Árvore da Vida, à Casa das Anas, ao Serviço Casa das Anas, tem obrigação de vir a público para trazer esclarecimento, né?
Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde as pessoas não conseguem interpretar um texto. Então, essa semana saiu, né, a decisão ali do Ministério Público a respeito da notícia de fato, né? O que tinha acontecido era uma notícia de fato por conta, né, das notícias vinculadas pela imprensa de uma forma extremamente leviana, ligando o nome da ONG, né, a um possível desvio de dinheiro da Igreja Bola de Neve. Então, agora, mais uma vez, né, existe ali, né, uma grande, né, divulgação da decisão do Ministério Público, né, linkando isso ao Ministério Bola de Neve. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Quem foi investigado, a documentação que foi analisada foi da ONG Árvore da Vida, da OSC Árvore da Vida. Importante, preste atenção no que ela está falando aqui. Quando ela fala que estão linkando, não é o Ministério Público que está linkando. São as pessoas que estão divulgando, a saber quem. Você sabe, o Anderson Silva, linkando, né? E repito, ele não fala, mas ele responde a uma caixinha de perguntas que tem isso estampado lá. Ele até sorri e chama as pessoas que estavam fazendo a denúncia de irresponsáveis. Mas lembre-se, não tem nada a ver com a Igreja Bola de Neve a investigação. Não quer dizer que a Bola de Neve não tenha culpa na denúncia feita pelo Márcio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acredito na culpa. Eu acredito muito na culpa que estavam de fato fazendo aquilo ali, pedindo dinheiro para a ONG, sendo que a ONG já tinha recursos, já recebia recursos. Então, para onde iria esse dinheiro? Para onde iria esse dinheiro? Ou para onde esse dinheiro estava indo? Não iria, porque ele foi para algum lugar. Na verdade, a doação chegou. Para onde esse dinheiro foi? Essa que é a pergunta. Mas isso não foi investigado. Foi investigado se havia uso indevido do recurso que a prefeitura passava e passa para a ONG. É o que ela está dizendo. Diretamente o serviço Casa das Anas. A promotoria que analisou a nossa documentação é a promotoria da moralidade administrativa, né? É a promotoria que é responsável por averiguar a destinação do recurso público. Então, já ligaram isso ao Ministério Bola de Neve. Ali onde diz, né, no despacho do Ministério Público que cita o nome do Instituto IP, é porque simplesmente eles averiguaram que o Instituto IP não recebia recurso público. Durante todos esses dias, né, eu em nenhum momento vim a público me manifestar falando a respeito dos meus motivos de desligamento do Ministério Bola de Neve. E eu vou continuar assim, até que eu entenda, né, que talvez eu precise fazer diferente. É a minha história, né? E a minha história eu mexo nela quando eu quiser, e se eu quiser. Então, todas as vezes que eu vier a público vai ser nesse momento para falar a respeito da organização da sociedade civil Árvore da Vida, a instituição que eu represento. Mais uma vez eu reforço, essa instituição nada tem a ver com o Ministério Bola de Neve. Sim, foi fundada por pessoas ligadas ao Ministério. Sim, quem deu o pontapé inicial nisso foi um membro da igreja que fez uma doação para que essa casa pudesse, né, exercer as suas atividades no princípio. Mas a Igreja Bola de Neve nunca, em nenhum momento, teve acesso aos nossos caixas, nunca, em nenhum momento, teve acesso ao nosso recurso. E também nunca fez nenhuma doação para nós. Então, todas as vezes que eu me pronunciei dizendo que a Igreja Bola de Neve não tinha a ver com a ONG, foi... Você viu o que ela disse aqui? Nunca fez nenhuma doação para nós. Importante, né? Não fez doação para a instituição, para onde ia o dinheiro que a Bola de Neve estava pedindo, segundo o Márcio? Nesse sentido, hoje nem os membros fazem parte da nossa instituição. Então isso já foi muito bem desvinculado. Só que as notícias que estão sendo compartilhadas, né, dizendo que a Igreja Bola de Neve foi inocentada, elas não são verdadeiras. Porque a Igreja Bola de Neve nada tem a ver com a nossa ONG. Porque a Igreja Bola de Neve diretamente não foi investigada pelo Ministério Público. A única coisa que eles investigaram relacionado ao Instituto IP era se recebia recurso público ou não. Ao longo de todos esses dias, eu fiz contato por 3 vezes com o Márcio Bieda. A primeira vez foi justamente para que eu pudesse, né, me manifestar sobre essa situação. Foi no momento que ligaram diretamente o meu nome e o nome da instituição que eu represento.
A segunda vez foi mais uma vez para falar a respeito da instituição, e todas as vezes eu deixei para ele muito claro nisso, né? Que o nosso trabalho era sério. Passei para ele, né, o endereço ali do nosso portal da transparência, e em nenhum momento ele questionou isso. Em nenhum momento ele trouxe acusações diretas sobre nós. Bom, as questões que ele levanta aqui são outras. E as pessoas que se sentem, né, prejudicadas pelo STTP, pela Igreja Bola de Neve, precisam recorrer de acordo com aquilo que eles entendem que ocorreu. Mas o que não é justo é continuarem se aproveitando do nome da instituição que é séria, que tem como provar que é séria, que provou que é séria, né, com essa situação envolvendo esse ministério. Então, mais uma vez, eu venho aqui reforçar, tá, o que foi investigado, foi com o nosso trabalho, foi a instituição, não foi o Ministério Bola de Neve. E o que foi provado foi que o Instituto IP não recebe recurso público. A questão das pessoas que doaram é outra questão, e não tem a ver com a organização da sociedade civil da vida. Estou aqui à disposição, tá, para esclarecer. Muitas pessoas me fizeram perguntas pelo direct, muitas pessoas, né, me acusaram de uma forma muito injusta, mas eu sigo, né, acreditando que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Eu achei importante, mais uma vez eu reforço, achei importante vir aqui falar, não para me defender, mas sim para defender a instituição, né? Então, todas as vezes que vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar, que eu estou aqui para esclarecer. Não vou utilizar a internet para atacar ninguém, né? A princípio, não quero me colocar nessa posição. Isso não faz parte, né, da minha conduta. Não vou me defender a respeito das coisas que estão falando de mim. Eu fui extremamente acusada quando eu fui no Jornal Razão, mas eu fui para defender a instituição. E eu não fui falar das minhas dores. As minhas dores eu guardei no bolso e segui trabalhando. Tá? Eu espero ter conseguido trazer esclarecimento para vocês. Aconselho que vocês leiam as matérias, que vocês avaliem, que vocês leiam o documento do Ministério Público, porque ele é público. Nós vamos postar, né, a decisão. Não cita o nome da Igreja Bola de Neve, porque nada tem a ver com a Igreja Bola de Neve. Tá bom, galera? Desculpa estar utilizando esse espaço para isso. Não gosto, não é do meu perfil. Quem me acompanha sabe, mas infelizmente dessa vez foi necessário. Sim. Ela fala do Instituto IP no final, né? Só para pontuar aqui, caso alguém não tenha entendido, o Instituto IP, ela fala, não recebe recurso público, mas o Instituto IP não tem nada a ver com a Casa das Anas, é outra situação, inclusive parece-me que foi descontinuado. Vou até colocar aqui na tela para você ver, que foi descontinuado depois dessa polêmica, depois das acusações do Márcio. O Instituto foi descontinuado e devolveu o recurso das pessoas que estavam aportando, né, doando lá. Enfim. Bom, sim. Você viu aí que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então não dá para dizer que o Anderson está falando ali com coerência. Ou está sendo coerente dentro da visão dele, mas o conteúdo a que ele está se referindo, a resposta que ele deu, não tem nada a ver com a Igreja Bola de Neve. A denúncia foi para o Instituto, para a ONG Casa das Anas. Né? Tem nada a ver com a Igreja Bola de Neve. A Bola de Neve não foi investigada. Não quer dizer que a Bola de Neve não tem a culpa que o Márcio atribuiu a ela, né? Ele estava levantando oferta e tudo mais. Então, quem foi inocentado ali, quem foi investigado pelo Ministério Público, não foi a Bola de Neve. Esse é o resumo da ópera. Esse é o resumo. Não foi a Bola de Neve. Então, a Bola de Neve segue com a sua responsabilidade, sim. Mas o Anderson, que não sei como, não sei porquê, não sei por que cargas d'água está se comportando nas redes sociais como um advogado da Igreja Bola de Neve. Vamos aguardar. Parece-me que a gente vai ter muita coisa para falar sobre esse caso ainda, né? Porque ele vai se encontrar com o apóstolo Rina. Vamos ver o que vai sair daí. Vamos ver o que vai sair daí. Quer continuar acompanhando esse caso aqui? Você já sabe, é muito fácil, né? Se inscreve nesse canal, ativa a notificação e comenta o que você pensa nisso, né? Você está acompanhando esse caso, você está assistindo esse vídeo até o final, então chegou até aqui. Então comenta o que você achou desse erro grotesco do Anderson Silva. Você acha que isso foi um ato falho? Você acha que ele realmente errou? Ou tá claro para ele e ele tá se comportando como advogado, ainda assim mantendo a defesa, mesmo sabendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra? O que você acha disso, hein? Comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião.
deixa o teu comentário e me deixa saber, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.